Ainda bem que você falou. Eu estava perdido. Assim, resolveu todos os problemas. A minha não tem 218, mano. Ih, rapaz, então tem alguma coisa errada aí. Então vamos lá. Gênesis 18, verso 1. O Senhor apareceu a Abraão, próximo aos carvalhos de Mamre, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé próximos dele. Quando os viu, correu da entrada da tenda ao encontro deles, curvou-se até o chão. Ele disse: Meu Senhor, se achar por bem favorecer este servo seu, não passe de mim sem fazer uma parada. Pulando para o verso 8, enquanto comiam, Abraão ficou em pé perto deles, debaixo da água. Perguntaram: Onde está Sara, sua mulher? Ali na tenda, ele respondeu. Então um deles disse: Voltarei a você dentro de 1 ano, e Sara, sua mulher, terá um filho. Vamos lá, um pouquinho de contexto aqui para essa história. A história de Abraão começa com Deus chamando Abraão lá em Ur dos Caldeus, ou precisamente lá em Arã. Na verdade, ela começa um pouquinho antes. Se a gente olhar lá em Gênesis 11, a gente vê uma coisa muito interessante. Lá no verso 27, quem quiser abrir, pode abrir. Gênesis 11. A gente vê nesse capítulo sobre Terá, pai de Abraão, ainda. Terá um nome interessante. Olha lá no verso 27. Terá foi pai de Abrão, Naor e Arã. Arã foi pai de Ló. E Arã morreu em Ur dos Caldeus, a sua terra natal, quando Terá, seu pai, ainda era vivo. Tanto Abraão como Naor tomaram esposas para si. E no verso 31 ele fala assim: Terá tomou Abrão, seu filho Ló, Abrão seu filho, Ló seu neto, e seus filhos, seu filho Arã e Sarai. Arã, Sarai, sua nora e o mesmo filho de Abrão. E juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. E ao chegarem, porém, na cidade de Arã, estabeleceram-se ali. E Terá viveu 205 anos e morreu em Arã. Terá, subitamente, decide sair da terra dele, do ambiente em que ele vivia, para ir para Canaã. Você já viu essa história em algum lugar antes? Pois é, é a mesma coisa que Abraão fez. É como se Deus tivesse dado essa visão sobre ir para Canaã antes de Abraão ter dado para Terá. Porque ele faz exatamente a mesma coisa. Ele pega a família dele e ele se dirige para Canaã, uma terra longínqua. Só que Terá para no meio do caminho. Ele para numa cidade chamada Arã, que casualmente é o nome do filho dele, que tinha morrido. É como se, em meio a essa missão de ir para um lugar diferente, ele tivesse ficado preso em algo do passado, exatamente na cidade a cidade com o mesmo nome do filho dele. E ele não foi para frente. Ele ficou nesse passado e ele não chegou até Canaã. Mas aí no capítulo 12, em seguida, a gente vê Deus falando com Abraão. Lá no verso 1 está: Então o Senhor disse a Abraão: Sai da tua terra, no meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu vou te mostrar. Farei de você um grande povo, te abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. E aqui começa a história que realmente mudaria todas as outras histórias. Deus vindo de encontro a um homem, dando a ele uma visão, um sonho. Ele tinha algo a que buscar. E ela não vai. Já parou para pensar que loucura que é essa em um mundo sem Deus? Porque a gente hoje enxerga isso e fala assim: Deus estava chamando Abraão. Mas naquela época, Abraão estava numa terra que não tinha Deus. Tinha outros deuses,
E aí do nada aparece Deus e fala: sai de onde você está e vai para a terra que eu vou te mostrar. Pensa em Abraão tendo que explicar isso para algum conhecido. Assim, então, Deus está me chamando para ir para Canaã. Assim, e onde está esse Deus? Assim, ele não consegue ver ele. Assim, pô, você está doido, né? Vozes da minha cabeça estão mandando eu ir para Canaã. Mas ele vai. A disposição de ir, de crer em Deus, é referenciado depois. Abraão não acreditou. Ele se dispôs a obedecer. Isso fez toda a diferença. Só que o tempo de Deus não é o mesmo tempo que o nosso tempo. Porque Abraão foi. E ele chegou em Canaã rapidinho. Assim, rapidinho. Só que as coisas não aconteceram tão rápido. Abraão ficou lá, depois ele foi para o Egito, depois ele voltou para o Egito. Ele ficou. Os anos foram se passando e as coisas parece que não aconteciam. Nem no sinal de Sarai, a esposa de Abraão, teve um filho. Só que Deus não deixa Abraão sem respaldo. Né? Ao longo do tempo houveram momentos, encontros de Deus com Abraão, onde ele reforça. Ele reafirma a promessa que ele havia feito. Assim, você vai ser pai de uma grande nação. Mesmo ele sendo velho, mesmo a esposa dele sendo velha, Deus reafirma essa visão para Abraão, às vezes no caminho. Lá em Gênesis 15, Abraão questiona o Senhor. Porque algo que é muito interessante, né? Por exemplo, Neemias. Neemias está lá em Suzã. E quando os irmãos dele vêm contar para ele a situação, contar para Jerusalém, ele fica muito sentido. E ele vai orar. E a forma como ele ora é como se fosse ele lembrando a Deus das promessas que Deus mesmo havia feito. Ele conhecia as promessas e orou sobre essas promessas. Assim, Deus, o Senhor disse, o Senhor prometeu que se o seu povo, que se chama pelo seu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, o Senhor se voltaria para nós e Jerusalém está caindo aos pedaços. E aí Deus vai e faz tudo o que fez. Neemias vai e constrói os muros. Aqui em Gênesis 15 é como se Abraão estivesse fazendo algo parecido. Assim, está lá no verso 3. A mim não me concedeste descendência. Um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. E a isso logo respondeu o Senhor, dizendo: não será esse o seu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o seu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus, conta as estrelas, se é que podes. E disse: assim será a tua posteridade. E ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça. Massa, né? Abraão acreditou. Ele falou assim: isso aí. Quando ele teve dúvida, ele pergunta: Deus, o Senhor disse, o Senhor prometeu, está escrito, não está escrito. E eu estou esperando pela tua fidelidade. E Deus responde. Só que mesmo depois desse dia aqui, passam-se 13 anos. Ele tem lá filho com Agar, Ismael cresce até 13 anos, e aí Deus vem e reafirma as coisas mais uma vez. Quando Abraão estava com 99 anos, Deus muda o nome de Abraão para Abraão, de Sara, ou de Sarai para Sara. A gente vê isso no capítulo 18. E aí a gente vem no capítulo 17, chega aqui no 18 agora, e Deus vem de encontro mais uma vez para Abraão. Essa seria a última vez em que Deus teria esse encontro pessoal antes de Isaac nascer. Mas algo que é interessante ao longo de toda essa jornada é ver que em todos os lugares para onde Abraão ia, agora Abraão, ele havia um voltar. Ele era um homem de constante relacionamento com o Senhor. Isso sempre é marcado. Ele se move e
de ele erguer a tenda, ele ergue um altar e adora, presta culto, louvor a Deus. Algo padrão, um relacionamento com o Senhor. Ele ergue um altar. Ele era um homem de visão, um homem de coragem, um homem que tinha relacionamento com o Senhor. Um relacionamento sincero e profundo. E Deus vem de encontro aqui no capítulo 18. E quando Deus vem, né, o pessoal fala às vezes que isso aqui é talvez uma teofania. Deus se materializa, Deus se tornou em forma de homem e vem conversar com Abraão. Então vem esses três visitantes e Abraão reconhece que tinha alguma coisa diferente ali. Ele fala: "Pera aí, deixa eu servir vocês." Então esse é o contexto dessa história aqui. Vamos lá para a primeira parte, a mulher que ri. Ao longo de todos esses anos, a fé de Abraão permaneceu firme. Ele deslizou em alguns momentos? Deslizou. Ele foi para o Egito, sem que Deus mandasse ele para o Egito. Ele teve filho lá com Agar, sem que Deus tivesse mandado ele ter filho com Agar. Mas, no fim das contas, ele está permanecendo. Só que parece que a perspectiva de Sara é um pouquinho mais ou menos. Não tanto quanto a perspectiva de Abraão. Tá lá. Então ele perguntaram: "Sara, sua mulher, onde ela está?" E ele respondeu: "Está aí na tenda." Disse um deles: "Certamente voltarei a ti daqui a um ano. Sara, tua mulher, dará à luz a um filho." E Sara estava escutando à porta da tenda, atrás dele. E Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade. E Sara já havia cessado o costume das mulheres. Verso 12. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: "Depois de velha, e velho também meu marido, terei ainda que fazer? Será mesmo que Deus vai fazer uma coisa dessa?" Eu acho que é natural, né? Uma mulher da minha avó não tem filho. Já acabou. O que foi determinado pela natureza de Deus. Quando Deus criou a mulher, determinou que depois da menopausa, o filho, padrão. Crer era contra a natureza, contra a ordem natural da criação de Deus. Sara duvidar seria um pensamento natural, a princípio. Mas a conversa que acompanha esse riso é muito legal. Olha lá. Disse o Senhor a Abraão: "Por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei a luz, sendo velho? Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, nesse mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho." Então Sara, que estava escondendo, aparece assim: "Não, eu não ri." E ele diz: "Não é assim, você riu." Sara é humana, foi você. Ela duvidou. Pensando logicamente, ela concluiu: não dá. Mas como resposta, ela não fica brava com Deus, porque a promessa estava assim. Ela ri. Que coisa, né? Ela ri onde ninguém poderia vê-la. E que coisa, né? Será mesmo que haveria alguma esperança? Só que a pergunta de Deus é muito válida também. Será que é alguma coisa difícil para Deus? Me diz, Olivia, tem alguma coisa difícil para Deus? Pois é, né? Quando a gente pensa de maneira racional, a gente sabe. A gente fala: não tem nada difícil para Deus. Só que quando aparece alguma coisa difícil, é tão fácil a gente rir e falar: sem chance. A gente sabe, porque todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A gente sabe isso. Isso aí a gente olha para o governo, a gente olha para a economia e a gente fala: tá ruim? Sim, tá ruim. Tá difícil, hein? Tá difícil. Acho que eu vou quebrar, hein? Assim, acho que eu vou quebrar. Peraí. Haveria alguma coisa difícil para Deus? É como
Isaac. Num tempo de seca, Isaac foi lá, plantou. Não tinha chovido. Ele foi e plantou. Ah, mas está seca. Não choveu. Bom, a Bíblia fala que sem chover nada, porque continuou não chovendo, produziu e deu fruto. E Isaac ficou rico. Haveria alguma coisa impossível para Deus? Não. Só que é tão fácil aqui, né? Ou será mesmo que tem alguma chance? Será mesmo que é possível? Que chance que eu tenho? Logo eu. Tantas vezes eu me pego bem no escuro da minha tenda, onde as pessoas não vêm. Sara temeu quando ela foi confrontada. Porque não aconteceu nada. Deus fez uma promessa para Abraão e ele se mostraria fiel. Sara teria um filho. É uma questão de um ano. Deus, no relacionamento dele com Abraão, fez uma promessa. Deu a ele uma visão. Deus não ia voltar atrás. Ele volta. Deus é fiel. Deus é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu. Legal. Parte 2. Deus que conhece. Os visitantes comem com Abraão lá, como aqui preparou, e saíram viagem. Só que eles tinham um destino certo, né? Estavam indo lá para Sodoma. E olha só que isso aqui é belo, esse capítulo é lindo. A beleza de um relacionamento profundo com Deus. Versos 17 a 19. Gênesis 18. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que eu faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as famílias da terra, porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar os seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Deus, meio que para e pergunta ali, né? Pô, será que eu falo aí para o meu amigo que eu vou fazer em Sodoma, cara? Por quê? Eles perguntam. Porque eu tenho conhecido. Olha isso, que loucura. Deus conhece todo mundo, verdade. Mas que loucura isso aqui. Deus fala, ele vai ordenar os filhos dele, a casa dele, para que guardem o caminho do Senhor. Sabe por que Deus escolheu Abraão e não qualquer outra pessoa naquela época, ou sei lá, de qualquer época? Sabe por que Deus escolheu Abraão e não eu, nem você? Porque Deus olhou para Abraão e falou: esse homem que está aqui, saindo de Ur dos Caldeus, indo para Canaã, esse homem, apesar de todos os pesares, ele vai ordenar o filho dele no caminho. Ele vai ensinar o filho dele a andar no caminho. E ele vai ser fiel. Por isso Deus escolheu Abraão. Queria ser um bom pai. Porque ele seria um bom pai. Naquela época. Que coisa. Deus se revelou a Abraão e mostrou a ele coisas que outras pessoas não tiveram a chance de experimentar e nem de ver. Não sabia, nem sei. Ele conhecia a disposição do coração de Abraão. E mesmo que Abraão não pudesse fazer nada com as informações que Deus daria para ele, Deus ainda assim fala o que ele queria fazer. Eu acho que isso é parte do que significa ter uma amizade de verdade. Quando eu tenho uma amizade com um amigo, eu quero poder contar as coisas que eu sei para essa pessoa. É natural. Descobri alguma coisa que eu quero contar para o meu amigo. Eu fiz alguma coisa, alguma novidade, qualquer novidade que seja, eu quero falar. Por quê? Porque é meu amigo. Mesmo que
que o meu amigo não possa fazer nada. Eu vou falar uma coisa que ele não tem diferença nenhuma na vida da pessoa. Mas eu quero falar. Porque é meu amigo. Parece exatamente a mesma coisa. Tanto que Abraão é chamado de amigo de Deus. Pois é, exatamente por isso. Deus está indo para Sodoma. Isso não tem nada a ver com Abraão. Nada, nada. Mas Deus era amigo de Abraão, ou Abraão era amigo de Deus. Deus fala assim: é isso, bom. O que você acha? E Deus vai logo contar. Que beleza. Isso é sensacional. E aí a gente vai para a terceira e última parte. O homem que clama. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, porquanto seus pecados têm agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo esse clamor que é vindo a mim. E se não, eu descobri. Vou lá em Sodoma, estou ouvindo clamor na cidade. Eu quero ver se o que está acontecendo lá é realmente de acordo com o que eu estou ouvindo. E acho que Abraão aqui sabia que ia dar ruim, né? Porque o povo lá não era muito legal. E Abraão pergunta: Senhor, já que você vai destruir a cidade, você vai destruir a cidade tanto justo como ímpio? Deus fala: não, jamais faria uma coisa dessa. E aí Abraão começa a interceder pela cidade de Sodoma. Ele se coloca nessa posição de humildade, de súplica, e pede misericórdia para Sodoma. Ele não tinha nada a ver com Sodoma. Ló estava lá, é verdade. Mas a princípio, não tinha nada a ver com ele. E ele fala: e se houverem 50 justos? Você pouparia a cidade se houvesse 50 justos? Só 50. Deus fala: pô, eu pouparia a cidade se tiverem lá 50 justos. Assim, e se tiverem 45? Por causa de 45 o Senhor poupa a cidade? Poupa a cidade. E ele vai abaixando, até chegar em 10. Assim, só mais uma vez. Se tiver 10 pessoas justas, o Senhor poupa a cidade? Deus fala: poupa a cidade. Deus foi lá para destruir Sodoma e Gomorra, para ser justo, porque eles não mereciam. Eles não eram um povo que temia ao Senhor. Pecadores. No alvo da ira de Deus, Deus foi lá fazer justiça. E Deus está falando: tudo bem, se lá tiver 10 pessoas que são justas, eu não destruo a cidade. Por que essa posição? Porque Abraão pediu. Nessa posição de estar em relacionamento com Deus, ele pede. Que coisa, né? Deus ouve o amigo dele. Deus ouve o pedido do amigo dele. A oração em si pode não passar de palavras, pode não passar de súplicas. Palavras. Palavras são só palavras. São letras colocadas numa sequência. Pega um ar, coloca uma outra sequência de letras lá, sai uma palavra. E palavras podem até mover o coração dos homens de alguma maneira. As palavras do Senhor moveram o coração daquele Abraão que estava lá em Arã, que saiu dos caldeus. Mas, tem uma coisa, né? Palavras às vezes parecem que não movem montanhas. Quem faz um favor? Tem uma bolinha de crochê na minha mochila. Pode pegar, por favor? Não, é na mochila. É essa aí mesmo. Parece aí.
de vocês para estarem aqui hoje. Vocês vieram. Meras palavras. Meras palavras. Só que coisa, né? Uma bolinha de crochê. O que acontece se eu falar com essa bolinha? Bolinha. Estou falando com você. Flutue. O que vai acontecer? Ela não obedeceu. Por que ela não me obedeceu? Por conta de uma coisa chamada gravidade. Mano Ferrari, ele é mestre em física, ele sabe explicar isso com maestria. Olha, tipo assim, né? Massa atrai massa, então a gente tem uma massa, ele está na Terra, que é uma massa muito grande, por consequência a massa da Terra atrai a massa da bolinha, e aí ela cai. Eu pedir para a bolinha flutuar é contra a natureza, é contra a lei de Deus, a lei da gravidade estabelecida por Deus. Real. Só que Deus não pediu, ó, tem aquele verso lá em Mateus, eu acho que pedir, dá-se-vos. Tudo que vocês pedirem, crendo, vocês vão receber. Que coisa, né? Só que se eu pedir para Deus faz essa bolinha flutuar, ela continua flutuando, né? Talvez seja falta de fé da minha parte. Mas será mesmo que eu estar pedindo uma coisa que não faz sentido? Ou pedir para Deus que uma bolinha flutue, porque eu preciso que ela flutue? Algo que é contra a natureza. Será que Deus deixa de ouvir porque é contra a natureza? A natureza que Ele mesmo trouxe? O que você acha disso? Será que Deus deixaria de ouvir? Acho que não. O que você me diz, Alice? E tu, Ferrari? O que você acha? Será que Deus deixaria de ouvir uma oração porque ela é contrária à natureza que Ele criou? Por exemplo, eu pedi para que essa bolinha flutuasse e ela caiu, cara. Poxa vida. Será que Deus poderia ouvir esse pedido que a bolinha flutue? Vamos lá em Josué 10. Oi? Eu ia falar de um campo gravitacional diferente. Se a gente tiver um campo gravitacional tipo da Lua. Vamos lá, Josué 10. Josué capítulo 10. Aqui, vamos lá, contexto de Josué 10 aqui rapidinho. Deus disse para Josué não fazer nenhuma aliança com nenhum povo da terra de Canaã. Aí ele chegou na terra de Canaã e apareceram uns caras lá e falaram assim: nossa, não, a gente veio de uma terra muito distante. Está vendo aqui nosso chinelo? Olha aqui nosso cantinho de água. Olha os pães que a gente trouxe para comer. Tudo embora. A gente veio andando de muito longe porque a gente ouviu a grandeza de Deus. E a gente veio ver o povo de Deus. Faz uma aliança com a gente. Aí José fala assim: nossa, a gente é demais, cara. Eles vieram por causa de Deus. Aí eles firmam uma aliança. Aí passa 3 dias ou algo assim, e eles descobrem que os caras que vieram fazer aliança com ele eram o povo de Gibeão, que é a próxima cidade que eles iam destruir. Só que eles fizeram uma aliança. E aí os outros povos, cananitas, viram e falam assim: vamos acabar com essa cidade aí de Gibeão, porque eles fizeram uma aliança com o povo de Israel. Vamos lá destruir eles, né? Justo, bando de traidor. Só que Gibeão veio e falou assim: ô povo de Israel, eles estão vindo aqui, ó, tem 5 reis para destruir a nossa cidade. Aí a gente fez uma aliança. Vem cá. Eles vão. Esse é o cenário. Enviaram, está no verso 6, eu acho. Enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué ao arraial de Gilgal, dizendo: não retires as tuas mãos dos teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos, ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente que vieram com ele, todos os valentes, valorosos, e o Senhor disse a Josué: não os temas, porque tenho dado na tua mão.
nenhum deles parar diante de ti. E Josué lhe sobreveio de repente, porque toda noite veio subindo ele de Gilgal. Verso 10. E o Senhor os conturbou diante de Israel. 11. E sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras, até a zero, e morreram. Verso 12. Então Josué falou ao povo, no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Lá no final do verso. O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Que loucura! Josué, que estava lá no meio da guerra, aponta: você, sol, fica quieto aí. E você, lua, fica quieto aí também. E Deus ouve Josué. E o sol para. E a lua para. Que loucura! Quais mudanças Deus teve que fazer no cosmos para que o sol parasse e a lua parasse? O que parou nessa história? Será que foi a Terra que parou? Será que foi a lua? O que aconteceu? Não sei. Deus fez parar. Ele mexeu nas estruturas do universo para parar. Por quê? Porque Josué pediu. Mas não é contra a natureza? Pois é, né? Meras palavras de um homem. Pois é, palavras podem não mover montanhas ou fazer uma bolinha flutuar. Verdade. Verdade. Só que essas mesmas palavras, quando usadas na maneira correta, na posição correta, com a disposição de coração correta, podem mover o coração de Deus, que pode mover as montanhas e fazer as bolinhas flutuarem, mesmo que não faça sentido. Até porque não precisa fazer sentido. Como é que uma mulher de, sei lá, quantos anos Sara tinha? Como é que Sara vai ter filho? Já passou anos. Como é que isso vai acontecer? Pouco importa como que vai acontecer. Vai plantar no meio de seca. O que Deus vai fazer? Sei lá o que Deus vai fazer. A economia está ruim, o país está quebrando. Meu Deus do céu, desesperador. Mas ele não prometeu que ia ser o fiel provedor? Ele prometeu, né? O que será que vai acontecer? Eu sei lá. Surge uma notícia de que o Pix vai ser monitorado e o imposto de renda vai comer todo mundo. Meu Deus do céu. E agora? Quem surge um garoto lá, faz um vídeo e solta o negócio? Que coisa, né? Que loucura. Palavras por palavras. Parece tão vazio. Mas essas mesmas palavras podem ser usadas para mudar tudo mais na vida da pessoa. E é por isso que Deus espera que a gente se relacione com Ele. Quanto mais eu me relaciono com Deus, mais o meu coração também é o coração de Deus. Mais eu entendo o agir dele. E aí, quando eu for orar, eu oro do oro. E aí, quando a minha vontade se alinha com a vontade de Deus, a gente faz qualquer coisa. Qualquer coisa. Mesmo que as coisas à frente pareçam impossíveis, totalmente sem sentido, contra a natureza, haveria alguma coisa difícil para
disso tudo é que Deus não precisa da gente. Ele não precisa do meu serviço. Ele não precisa de nada. Ele é Deus. Ele é perfeito, completo, totalmente completo, nem mesmo. Ele não precisa de nada. Mas o mais interessante dessa história toda é que, mesmo assim, Ele quer, Ele escolhe se relacionar com você, Ele escolhe se relacionar comigo. Por mais que simplesmente escolhe, Ele quer. Ele quer amigos que não possa contar os segredos do coração dele. Deus tem prazer em se relacionar. Por isso que quando eu estava lendo ela, ninguém começar a fazer com ela. Todo dia, na direção do dia. Deus é um Deus relacional. Ele quer, Ele espera que a gente o busque, para que Ele possa mostrar o quão gracioso, quão grandioso, poderoso Ele é. Não por mérito nosso, porque é muito fácil, né? A gente rir lá no escuro da tenda. É muito fácil duvidar. Mas Ele é fiel. Ele é poderoso para fazer o nome dele conhecido e glorificado por meio da nossa vida. Ele quer um relacionamento que o busquemos, que o tateemos, tentando buscando achar. Mesmo que ele não esteja longe, porque ele não está longe, ele está perto. Ele sempre esteve perto. E ele quer se fazer conhecido para você, no seu viver do dia a dia. Ele quer um relacionamento com você. Você pode ouvir o chamado. Vamos orar? Meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra que se renova. Obrigado pela Tua graça e pela vida de cada um aqui presente. Se o Senhor nos trouxe aqui é porque o Senhor tinha um propósito nisso. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor permanece sendo fiel apesar dos nossos risos, das nossas desconfianças, das nossas dúvidas. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor nos conhece, porque o Senhor se importa com a gente, o Senhor quer ter relacionamento com a gente. Bendito seja o Teu nome por isso. Obrigado. Obrigado por se importar. Que nós possamos, Senhor, nesse ano de 2025, estar nessa posição, uma posição de busca por relacionamento, de alinhamento dos nossos corações com o Teu coração, para que a gente possa, Senhor, orar aquilo que o Senhor quer que a gente ore, uma oração e uma palavra alinhada à Tua vontade. Que o Senhor possa se revelar a nós, a cada um de nós, como Deus forte e poderoso.